O tema de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é a missão do homem inteligente na Terra. O tema é bem curtinho, leitura rápida, aí vamos fazer ela completa, seguindo nosso estudo em sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a característica das doutrinárias do sábado. Então vamos seguindo e hoje chegamos ao capítulo 7, item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais subidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Cada unidade nele entrega a seu ajudante, não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para rodear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece. Ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam que com a poderosa mão pode retirar o que lhe aconteceu. Nosso irmão Ferdinando, um espírito protetor de Bordeaux, essa mensagem de 1862. Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar, o que é inteligência? Nós fomos lá na Wikipédia saber o que é inteligência. Inteligência tem sido definida popularmente e ao longo da história de muitas formas diferentes, tais como em termos de capacidade de algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Hoje em dia há vários tipos de denominações de inteligência, inteligência intelectual, inteligência emocional e etc. Mas hoje vamos nos deter na inteligência moral e espiritual. E já desde o início, nós temos uma inteligência que, lá no Livro dos Espíritos, na parte primeira das causas primárias, em que Kardec pergunta, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas ainda não é o tema aqui. E inteligência, que como o item é o homem inteligência, o único exemplo que temos encarnado aqui de inteligência sintonizada com essa inteligência suprema de Deus foi o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Guia.
E como nosso irmão Ferdinando aqui nos trouxe, a inteligência ela pode ir fazendo analogia com a parábola dos talentos, né? Talento é uma moeda antiga, grega ou de Roma, mas no sentido vulgar de hoje, no sentido comum, talento é uma aptidão, uma capacidade nata adquirida, né? E a inteligência é um talento. E desde a gênese lá da humanidade, nós já fomos lá no livro A Caminho da Luz, já começa lá atrás, né, que várias inteligências, que o mestre organizou várias inteligências, já desde os primórdios da criação, de tempos em tempos, ele vem nos enviando missionários, né, para preparar tudo para onde nós chegamos. E onde nosso irmão Ferdinando aqui nos diz que, para não nos orgulharmos da inteligência que temos, que é a ferramenta que nós temos de conduzir as inteligências retardatárias, né? Mas e quem são os homens inteligentes da Terra? Somos quase 8 bilhões. Né? Quem são os retardatários? Eu acho que também quase 8 bilhões. Ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender. E ninguém é tão retardatário que não tenha nada a ensinar também. E como na natureza tudo se encadeia, tudo se interdepende, né? Então dependemos uns dos outros para progredirmos, evoluirmos. E o Espírito Ferdinando aqui diz que, infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Esse Espírito Ferdinando de novo, ele mesmo ainda. E no livro A Caminho da Luz, nós temos aqui o exemplo dos capelinos, né? Que diz que lá no sistema de capela tinha uma constelação de cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. É o magnífico Sol, os astros que nos são mais visíveis. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas de iluminação. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições do atraso moral da Terra, onde o homem reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som dos hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da expansão do egoísmo, da vaidade e do insensibilismo. Há muitos milênios, um dos orbes da capela guarda muitas afinidades com o globo terrestre, a atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, Emmanuel, estando relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilizações. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras dos cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se
tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos interiores. Pois então, esses espíritos que um desses orbes de capela já chegou ao seu momento de transição, na época estava mais ou menos como nós estamos aqui na Terra, né? Então não cabiam mais aqueles espíritos empedernidos, mas intelectualmente altamente evoluídos, né? Então eles foram degradados e Jesus os acolheu aqui na Terra para o nosso adiantamento intelectual e para que eles aprendessem também a se purificarem moralmente através do trabalho. Hoje muitos espíritos desses já voltaram para a capela, outros ainda continuam conosco, junto com Jesus, ajudando no nosso adiantamento, se apaixonaram por nós, gostaram, amaram, e pelo amor não quiseram regressar e continuam conosco até hoje. E aqui tem outra leitura aqui também, que é bem pertinente, onde diz que Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direto ou indiretamente, pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor. Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, Messias, o que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais que constituem elementos essenciais do progresso. Percebemos então que todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, quiseram constituir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo é lento, sobretudo no homem primitivo ou de pouca evolução moral e intelectual. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Importa considerar que o sentimento religioso é inerente ao ser humano, ainda que rejeitado por algumas correntes filosóficas e científicas da natureza materialista. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignos de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que a faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. O desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificado na história de cada povo. Vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, como nos mistérios do culto dos mortos, nas civilizações resplandecentes dos faraós, na Grécia com ensinamentos órficos e com simbologia mitológica, existiam já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam seus ensinos exóticos, conservando a seu sabor de iniciados do círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta.
a um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre. Sob a supervisão de Jesus, missionários renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Forrai os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros da sabedoria que, encarnando os ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter, para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com véus misteriosos dos símbolos, como que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores de seus gloriosos caminhos. No esforço de síntese, apresentaremos as principais manifestações. Pois então, aqui fala um pouco antes da vinda do nosso mestre, a única inteligência encarnada, o único homem inteligente que a Terra já viu, infalível. Né? Depois dele, outro muito íntimo nosso, o nosso Allan Kardec, que compilou a doutrina, né? Consideramos como Cristo, os ensinamentos de Cristo, rediviu. E aqui também nós temos aqui na introdução, novamente aqui no livro A Caminho da Luz, falando de quem usa mal, sobre o mau uso da inteligência. E tem mais outros ensinamentos. Ele diz sobre o nosso período de transição. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens, e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante de nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de uma tela maravilhosa. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constroem um edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, com o batimento do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século. No sentido de aclarar o caminho das experiências humanas, passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse turbilhão maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras,
a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana e sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases de seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o esclarecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela justiça suprema que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando à ordem no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrestres. Na tela mágica de nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou, na incompreensão das almas vulgares. Mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando a tela das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte desta extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e de divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenárias, os princípios do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão os ditadores proclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para um reflexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Pois então, o século XX foi prodigioso no nosso progresso evolutivo. Vale ressaltar que há estudos que em 1855 a Terra tinha 250 milhões de habitantes. Em 60 já tinha mais de 2 bilhões e meio. 1860. De 1800 até hoje são quase 8 bilhões. E a Terra, os Espíritos Santos nos digam, vale lembrar que esse livro é de 1938 também,
E já se falava no período de transição da Terra, coisa que eu, na minha opinião, e o que é trazido por alguns espíritos, já estamos na fase de transição. Então eu acho que já tem muitos espíritos aí também que, como nosso Ferdinando nos trouxe aqui, que Deus tira... Deixa eu procurar as palavras exatas aqui. Que o que nós abusamos pode ser retirado de nós. O homem que abusa da inteligência, como de todos os outros talentos, nas outras aptidões, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que advirtam de que a poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Pode acontecer, pode estar já acontecendo algo parecido com o que aconteceu com esse orbe da constelação de Capela, a serem degradados, aqueles espíritos empedernidos no mal, e que já temos notícia de que a Terra seria altamente, haveria um grande número de reencarnações de espíritos superiores moralmente, né? Pois que de tempos em tempos há um grande progresso material e intelectual, para logo em seguida vir a limpeza, né? O aprimoramento moral. Aí, por último, ainda dá para ler mais um textozinho de outra inteligência bem conhecida nossa, contemporâneo e continuador de nosso querido Allan Kardec. No nosso trouxe muitos ensinamentos e nos desvendou muita coisa. Esse texto eu trouxe também porque no dia 1º de 1 de 2023 completou 177 anos de nascimento de Leon Denis. Espírito que particularmente eu sou muito grato também. Do livro Porquê da Vida, capítulo 7, o Alvo Supremo. Ó meu irmão, tem fé em seu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações limitadas, e a eternidade é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que está reservado. Deus fez mais ainda em seu benefício, concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares da lei de progresso sem limites, abrindo vias novas aos teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo, e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização dessa obra? Esse trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível a um repouso cíclico e estéril? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça. Poderá haver de maior e mais digno para o seu espírito imortal? Eis, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas do teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha valente lutador, transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever, sacrifício. Não te entretenhas pelo caminho colher florzinhas das moitas, ou divertir-se com as coisas pueris. Avante e sempre avante. Vês, nos céus esplêndidos,
Esses astros reluzentes, esses sóis inumeráveis, arrastando em suas evoluções prodigiosos cortejos brilhantes de planetas, quantos séculos acumulados não foram precisos para formá-los? Quantos outros séculos não serão necessários para dissolvê-los? Pois bem, dia virá em que todos esses focos se extinguirão, em que todos esses mundos gigantescos deverão desaparecer para dar lugar às novas esferas, às novas famílias de astros emergindo das profundezas abismais. O que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos. Mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Que serão, pois, para a tua alma purificada, engrandecida, as sombras, os cuidados da época presente? Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Sem dúvida, não deverás desdenhá-las, porque são necessárias ao teu progresso. A tua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, melhorando-te a ti mesmo, mas não prendas exclusivamente nelas a tua alma, e busca antes de tudo os ensinos que em si contiverem. Graças a eles compreenderás que o alvo da vida não é de gozos e venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma. Personalidade esta que encontrarás além do túmulo, tal como tu mesmo a trabalhaste nessa existência terrestre. E assim a missão do homem inteligente, arrastar as inteligências ditas retardatárias, né? Tanto intelectualmente, que é o que vem primeiro, se a gente não sabe o que é moral, não tem como melhorar moralmente. E logo em seguida vem aquele progresso, aquela evolução moral, onde tudo se reequilibra novamente. Os empedernidos são exilados em mundos que próprios, de acordo com a evolução moral, progresso moral, e os que merecem seguem em frente, os que já conseguiram. E a bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, de Chico Xavier, de 1938, o livro 1 da apostila de estudo aprofundado da doutrina espírita, do cristianismo e espiritismo, a Wikipédia, onde vamos ver aquelas palavrinhas que os espíritos nos trazem, que a gente não sabe o que era. Como a Joana disse para o Divaldo comprar um dicionário, o que saiu para nós, né? No mais, agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade pela confiança, a direção da casa. E era só. Gratidão.